Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Metamorfose em Voz Alta. Aqui, as palavras tomam forma, a vida vira poesia e as transformações ganham voz. Hoje, vamos falar sobre uma das mudanças mais marcantes da nossa existência, a transição da infância para a adolescência. Vem comigo nessa jornada? A infância é território de fantasias, dependência, proteção. A adolescência chega como um vento forte, bagunça tudo, muda os móveis internos de lugar e nos lança em direção à busca por identidade. Essa transição não é apenas física, é emocional, social, psíquica. É quando o mundo começa a parecer maior e mais confuso. É o momento em que nos perguntamos: quem sou eu, afinal? E quem quero ser? Hoje vamos ouvir 3 histórias de metamorfose, 3 vidas que passaram por esse rito silencioso e transformador, porque crescer dói, mas também liberta. História número 1. Clara. Clara sempre foi uma menina observadora, sensível e dedicada. Desde pequena gostava de ficar em silêncio assistindo filmes antigos, inventava roteiros e encenava histórias em frente ao espelho. Aos 13 anos, enquanto suas colegas começavam a se interessar por festas, namoros e maquiagem, ela ainda preferia o cinema do bairro, os livros da biblioteca e os cadernos cheios de anotações sobre filmes e ideias para os futuros roteiros. Estudiosa, disciplinada, era vista pelos professores como uma aluna promissora. Em casa, a cobrança vinha forte. Seu pai, um advogado respeitado, sonhava vê-la seguindo seus passos em uma universidade pública. Com o tempo, Clara começou a perceber que não se encaixava mais no grupo de amigas. As conversas sobre roupas, garotos e festas, que pareciam animar todas ao redor, a deixavam entediada e até desconfortável. Ela tentava participar, rir, fingir interesse, mas algo dentro dela pesava. Aos poucos, foi se afastando, sentindo-se cada vez mais só. Enquanto a turma escapava de algumas aulas para conversar nos corredores, Clara seguia firme com seus compromissos escolares, pressionada pelas próprias expectativas e principalmente pela cobrança do seu pai em manter boas notas para passar no vestibular de direito. A solidão cresceu e com ela vieram a ansiedade e uma tristeza silenciosa. Ela se perguntava se havia algo de errado em ser tão diferente. Foi uma professora de artes que percebeu os sinais. Notou o olhar distante, a postura retraída e os desenhos cheios de metáforas que Clara deixava escapar nas tarefas. Chamou sua mãe para conversar e juntas buscaram ajuda. Clara começou a fazer terapia. Na terapia, Clara encontrou um espaço onde finalmente podia ser quem era, sem precisar caber em moldes. Aprendeu a nomear suas angústias, a entender a sua diferença como potência e a aliviar o peso das expectativas alheias. Descobriu que havia outras formas de trilhar a vida, que não precisava ser advogada para ser valorizada. Aos poucos, foi encontrando pessoas com interesses parecidos. Fez novas amizades em grupos de cinema e literatura. Se reconectou consigo mesma. Hoje, aos 19 anos,
cursa cinema em uma universidade pública. Não foi fácil dizer ao pai que não seguiria o direito, mas o tempo mostrou que seu brilho era outro. E agora ela sonha alto. Quer dirigir grandes filmes, contar histórias que toquem o coração das pessoas como a dela foi tocada. Que história linda, Clara. Muito obrigada por ter enviado aqui para o Metamorfose em Voz Alta. E olha, ser diferente pode parecer um fardo, né? Quando estamos cercados por quem não nos enxerga de verdade, mas quando temos coragem de escutar a nossa própria voz, encontramos o caminho de volta para casa. E a casa somos nós, né? O lugar onde a gente pode, enfim, ser quem é. E quando isso acontece, tudo muda. A história da Clara nos convida a olhar para um momento de intensas transformações. A transição da infância para a adolescência é uma baita metamorfose. Essa fase é marcada por mudanças corporais, emocionais e sociais profundas, onde a busca por identidade e pertencimento se torna central. No caso de Clara, a experiência de não se encaixar nos padrões do grupo social é fonte de intenso sofrimento psíquico. E isso é mais comum do que parece, gente. A psicóloga e psicanalista Dina Dreyfus, que dedicou parte de sua carreira a estudar a adolescência, ressalta que o adolescente é alguém em travessia, em busca de si mesmo, tentando encontrar uma posição singular em meio a tantas vozes e expectativas. Clara se viu diante de um conflito interno. Ou se adequava ao que as amigas valorizavam, que era festas, namoros, a aparência, né? Ou ela seguia fiel aos seus próprios interesses, ainda que isso significasse solidão. Muitas pessoas aprendem isso na idade adulta, né? Quando você realmente quer seguir os seus interesses, as pessoas parecem que somem ao nosso redor, né? Você já passou por isso? Bom, eu já passei. Enfim, pelo menos a Clara descobriu cedo, né? Esse sentimento de não pertencimento, aliado à pressão familiar, lembra o pai dela pressionava para ser advogada como ele e passar numa faculdade pública? Isso é uma pressão imensa em cima de um adolescente. Isso pode desencadear quadros de ansiedade e de depressão. A psicóloga Marilene Grandesso, que trabalha com narrativas e construção de identidade, fala sobre como o discurso familiar pode gerar identidades emprestadas. Que é isso? Quando o sujeito assume o desejo do outro, lembra, como o pai de Clara, abrindo mão de seus próprios sonhos. Clara só pôde resgatar sua autoria de vida quando teve um espaço seguro na terapia para elaborar suas vivências. A intervenção da professora e o acolhimento da mãe também foram pontos fundamentais. Mostraram como uma rede de apoio empática pode fazer a diferença, e nesse caso fez toda a diferença. A escuta atenta, tão valorizada pela psicóloga Anna Bock, é o primeiro passo para que o sofrimento psíquico seja reconhecido e cuidado. Como ela mesma diz, abre aspas, a escuta é um ato político e ético que reconhece o outro em sua subjetividade. Fecha aspas. A psicoterapia foi, para Clara, esse espaço de escuta e elaboração. Ela pôde compreender que sua sensibilidade não era fraqueza, mas força, que sua diferença não era inadequação, mas identidade. A trajetória de Clara revela como o sofrimento pode ser transformado em potência quando ele é acolhido com respeito, escuta e coragem. Olha, nesse podcast nós contamos aqui histórias de transformação, histórias de metamorfose. E a história de Clara é muito comum
por aí, nesse Brasilzão e nesse mundão afora. E eu posso dizer para vocês, a maioria das histórias que eu já escutei sobre isso, que chegaram na terapia, são de adultos que fizeram o que o pai queria que eles tivessem feito, seguiram a profissão dos pais, seguiram uma faculdade que não era de desejo deles, que não conseguiram, com a idade da Clara, dizer não para essa expectativa que não é da pessoa, são de outras pessoas. Então eu fico muito feliz que essa história a gente pode estar contando aqui da Clara, que com 19 anos está aí cheia de sonhos e um futuro brilhante pela frente, porque ela já sabe o que ela quer, ela já sabe quem ela já sabe o desejo dela. Muitos de nós, principalmente das gerações anteriores a essa geração que hoje consegue, já na adolescência, se libertar dessas expectativas, nós fomos descobrir isso com muito mais idade, muito mais tarde, né? Mas isso não significa que é ruim. O que importa é que a gente descubra quem a gente é de verdade. E se você aí do outro lado está pensando, nossa, eu realmente não fiz como a Clara, eu supri, eu fui na expectativa dos meus pais, e está se dando conta disso agora, você tem total liberdade de ir procurar o seu desejo e procurar quem você é, quem você quer ser. Nunca é tarde para essa transformação, ok? Quem sabe você também manda a sua história aqui e eu vou contar a sua história de metamorfose. Bom, pessoal, vamos para a história 2. A história do Caio. Caio sempre foi um menino curioso, criativo e tranquilo. Gostava de montar coisas, desmontar brinquedos para entender como funcionavam por dentro e vivia inventando engenhocas no quintal de casa. Era um bom aluno, querido pelos professores e até os 11 anos vivia uma infância leve, cercada de amigos e brincadeiras. Mas como acontece com muitos, a chegada da puberdade trouxe mudanças inesperadas no corpo, na voz, na forma de se perceber no mundo. Caio começou a se sentir estranho. Todo adolescente já se sentiu assim, né? Com um corpo que parecia não obedecer ao que ele estava acostumado. E isso o deixou inseguro, mais calado, introspectivo. Enquanto Caio tentava lidar com esse processo interno, percebeu que os colegas da escola também estavam mudando. Só que, em vez de se acolherem mutuamente, alguns canalizavam suas próprias inseguranças nos outros. E Caio foi o escolhido como alvo das piadas, das chacotas e do bullying. Comentários maldosos sobre seu corpo, sobre sua voz que falhava, seus gestos diferentes ou sua forma mais sensível de ser. Esses comentários maldosos viraram rotina. Ele passou a ter medo de ir à escola. Deixou de falar em sala de aula, perdeu o brilho nos olhos, parou de brincar com seus projetos em casa. Os pais, atentos, perceberam que algo estava errado, mas Caio não conseguia colocar em palavras o que sentia. O silêncio pesava mais do que qualquer grito. Preocupados, seus pais procuraram a escola. Com o apoio da equipe pedagógica, conseguiram compreender o que se passava. Juntos, propuseram um projeto de conscientização sobre bullying para toda a turma. Mas sabiam que isso não seria suficiente para curar a dor de Caio. Foi então que decidiram matriculá-lo em uma oficina de teatro, uma tentativa de ajudá-lo a se expressar, a reencontrar sua voz e sua confiança. No palco, Caio descobriu um lugar onde podia ser tudo.
Podia ser ele mesmo, podia ser outros, podia experimentar mundos. No teatro não havia certo ou errado, havia verdade, escuta, liberdade. Foi ali que ele entendeu que todas as formas de ser no mundo têm valor, que sensibilidade é força, que vulnerabilidade é ponte, que sua voz, mesmo quando falhava, tinha potência. Com o tempo, voltou a sorrir, a se abrir, a reencontrar amigos, agora mais verdadeiros. Aos 18 anos, Caio ingressou no curso de Engenharia Mecânica, seu verdadeiro sonho desde a infância, mesmo ouvindo de muitos que tinha jeito para ser ator. Ele não descarta essa possibilidade no futuro, mas diz que o teatro lhe deu algo ainda mais importante do que um palco. Deu-lhe ferramentas para viver, para sustentar quem é, para se expressar, para construir pontes onde antes havia muros. Que linda a sua história, Caio. Muito obrigada também por enviar aqui para o Metamorfose em Voz Alta e eu acredito que vai inspirar muitas pessoas. As duas histórias hoje são realmente inspiradoras e o que eu percebi de comum nas duas histórias foi que os pais estavam muito atentos. Na primeira história, a mãe particularmente, e na segunda história, os pais estavam muito atentos. E nessa fase da vida, isso é muito importante. E o Caio aprendeu que, mesmo quando o mundo tenta calar quem somos, sempre existe um caminho para reencontrar sua própria voz. Ele percebeu que o bullying pode ferir, mas não define quem ele é. Que se expressar é um ato de cura e que ser quem se é com coragem e autenticidade é a maior forma de resistência e liberdade. Olha, a transição da infância para a adolescência marca o início de transformações físicas, emocionais e sociais profundas. Como já disse, na outra história, o corpo muda, os hormônios alteram o comportamento e a percepção de si mesmo e do outro. Tudo se transforma. Como afirma a psicóloga e psicanalista Dora Incontri, nesse período o jovem começa a desenvolver a autoconsciência e, ao mesmo tempo, se depara com a necessidade de pertencimento social. Quando essa necessidade é ameaçada, como no caso do Caio, que sofreu bullying, surgem sentimentos como vergonha, medo, isolamento e até a negação da própria identidade. O bullying é um tipo de violência que atinge o núcleo da subjetividade, gerando marcas emocionais duradouras. Segundo a pesquisadora Luciene Tognetta, da Unicamp, especialista em moralidade e convivência escolar, o bullying é muitas vezes expressão do medo da diferença. Quem é escolhido como alvo geralmente representa, mesmo sem saber, uma ameaça ao modelo dominante de comportamento daquele grupo. No caso de Caio, sua sensibilidade e seu jeito diferente de ser o colocaram nesse lugar, entre aspas, estranho. Ou de ser estranho, É importante destacar o papel da escuta ativa e do acolhimento familiar e escolar. Os pais de Caio, como eu disse, estavam atentos, mas eles não o obrigaram a falar. Eles perceberam os sinais e buscaram ajuda junto à escola, o que vai ao encontro da perspectiva de Anna Bock, psicóloga brasileira e uma das maiores referências da psicologia social, que enfatiza a importância do contexto e das relações sociais no desenvolvimento do sujeito. A transformação começa quando a dor é reconhecida, validada e compartilhada. O teatro, como expressão artística e terapêutica, foi também fundamental na reconstrução subjetiva de Caio. Como diria Paulo Freire, a palavra transforma a realidade.
No palco, Caio teve a chance de elaborar simbolicamente suas dores, de encontrar novos significados e de descobrir novas formas e saudáveis de se expressar. O teatro o ajudou a narrar sua história de maneira mais criativa e, com isso, se fortalecer. A trajetória de Caio nos mostra que o sofrimento emocional na adolescência precisa ser olhado com cuidado e que o acolhimento, a escuta e a arte podem ser potentes caminhos de cura. E se nesse episódio compartilhei histórias onde a presença e o acolhimento dos pais fizeram toda a diferença na travessia da infância para a adolescência, é importante lembrar que essa não é a realidade de todos. A série Adolescência, lançada recentemente pela Netflix, escancara justamente o oposto: a ausência, a falta de escuta, o distanciamento emocional. Muitas vezes, mesmo quando há presença física. Ela nos mostra jovens tentando sobreviver ao turbilhão de mudanças sozinhos, conectados com o mundo inteiro, mas desconectados dos próprios pais. Crianças e jovens crescendo dentro de quartos fechados, com acesso ilimitado a conteúdos que nem sempre são apropriados, seguros ou saudáveis. E não é que os pais tenham culpa, longe disso. Os pais quase que na totalidade querem o melhor para os seus filhos. Eles estão tentando dar o melhor e principalmente não deixar que os filhos passem as dificuldades que eles passaram. Porém, muitas vezes não conseguem dar o apoio emocional que essa fase da vida precisa, ou porque também não tiveram e não sabem como fazer, ou por desconhecimento que estar longe dos filhos nessa idade e com os acessos à internet tão livres seja imensamente perigoso. A série nos convida a refletir sobre o perigo de uma geração criada atrás das telas, consumindo conteúdos sem filtros, muitas vezes encontrando na internet o que não encontra em casa: acolhimento, validação, atenção, mas a que custo? O episódio de hoje e essa série têm algo em comum: o alerta. A adolescência não é só uma fase, é um momento determinante para a formação da identidade, da autoestima, das relações. E o que acontece ali ecoa por toda a vida. Então, se você tem um filho, filha, sobrinho, afilhado ou até está perto de algum adolescente, não subestime o que ele está vivendo. Escute, observe, esteja presente de verdade. Porque, como vimos nas histórias de Clara e Caio, o apoio certo no momento certo pode transformar uma vida. Mas agora nós vamos para a história 3. E a história 3 é a minha história de metamorfose da infância para a adolescência. Quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como foi comigo. Eu era aquela criança que tinha medo de crescer. Não porque eu achasse que a vida adulta seria ruim, mas porque simplesmente não sabia o que significava ser adulta. Queria ser criança por mais tempo. Eu gostava da sensação de pertencimento aos pequenos detalhes, às brincadeiras no quintal, o colo da minha avó, as certezas simples da infância. Na puberdade, tudo começou a mudar. O corpo, os pensamentos e principalmente as emoções. E como se não bastasse esse turbilhão interno, veio um terremoto externo. Meus pais se separaram e pouco tempo depois perdi minha avó, que era como uma mãe para mim. Eu perdi o chão. Eu entrei em depressão mesmo sem saber o nome daquilo. Naquela época ninguém falava sobre saúde mental, muito menos com uma menina em transição. Não havia espaço para falar sobre sentimentos, e como eu não sabia nomeá-los, fui engolindo tudo
em silêncio. Nesse vazio cresceu uma necessidade imensa de ser aceita. Comecei a viver a vida que os outros esperavam. Eu ia aonde os amigos queriam ir, fazia o que eles faziam, entrava em conversas que não me interessavam, me afastava das coisas que realmente me tocavam, como a arte, a leitura, os silêncios profundos. Fui me deixando de lado. E quando vi, cheguei à vida adulta sem saber quem eu era de verdade. Foi escrevendo que eu comecei a reorganizar os meus sentimentos. As palavras me permitiram tocar o que estava abafado, sem julgamento, sabe? Mais tarde, comecei a fazer terapia e, pela primeira vez, alguém me fez perguntas que me levavam de volta a mim mesma. A cada sessão, eu desfazia um nó. Descobri que meu sonho sempre foi escrever, que aquilo que eu julgava ser só um refúgio era, na verdade, o meu caminho. Assumir isso já adulta foi outra batalha. Carregava o peso de um mundo que diz que sonhos têm prazo de validade. Mas enfrentei o tabu de recomeçar, de me apresentar ao mundo como uma nova identidade. Escritora agora. Hoje eu escrevo porque é assim que eu existo, com verdade. Bom, nem sempre a gente se perde por escolha. Às vezes é a vida que embaralha tudo antes que possamos entender esse jogo. Mas o reencontro é possível e a minha história está aqui para provar. Ele acontece quando temos coragem de escutar nossa própria voz no meio do barulho dos outros. E não importa quando, descobrir quem você é e se permitir ser é sempre o caminho de volta para casa. Bom, a minha história da transição da infância para a adolescência toca um ponto profundo, o silêncio emocional. Esse espaço onde sentimentos existem, mas não encontram nome, escuta ou acolhimento, é crucial nessa fase da adolescência. Acredito que muitos adolescentes passam por isso. E esse silêncio, como nos lembra a psicóloga e psicanalista brasileira Vera Iaconelli, é um dos grandes adoecedores da alma. Ela aponta que o sofrimento psíquico de crianças e adolescentes é muitas vezes ignorado ou subestimado e que não saber nomear a dor, abre aspas, é também uma forma de não saber pedir ajuda, fecha aspas. Entendem? Se a gente não sabe o que está sentindo, a gente não entende que a gente precisa de ajuda. É por isso tão importante os pais estarem atentos nessa fase da vida. Na puberdade, eu vivenciei perdas importantes. A separação dos meus pais e a morte da minha avó, em meio às transformações físicas e emocionais que eu já estava passando. Tudo isso sem suporte emocional ou linguagem para me expressar. A Ana Bock, psicóloga que eu já trouxe aqui nesse episódio, nos lembra que somos seres históricos e nossas subjetividades são atravessadas por contextos. O luto, o medo de crescer, a pressão da adaptação social, tudo isso foi se sobrepondo até eu me afastar de mim mesma. A busca por aceitação, especialmente na adolescência, é uma forma de garantir pertencimento, como descreve Sandra Nunes, psicóloga especializada em adolescência. Abre aspas. O sujeito em desenvolvimento precisa experimentar ser amado e aceito para construir sua autoestima. Quando não encontra esse espaço, tenta se moldar ao que espera o outro, muitas vezes apagando sua própria essência. Fecha aspas. Foi apenas mais tarde, ao me reencontrar com a escrita e iniciar a terapia, que esse processo começou a se inverter. E aqui entra outro conceito importante, trazido por Maria Rita Kell,
psicanalista e escritora brasileira. A palavra como instrumento de elaboração. Escrever é tornar consciente o que estava no escuro, é construir um lugar de escuta de si, tão necessário quanto a escuta do outro nos faltou. É transformar o sintoma em símbolo, a dor em linguagem. A escrita, como a terapia, me devolveu a possibilidade de ser autora da minha própria história. Não mais refém do que me calaram, mas protagonista do que escolho expressar. Enfim, a transição da infância para a adolescência é um período de intensas mudanças biopsicossociais. O cérebro está em formação, o corpo muda, os vínculos familiares se reconfiguram e o grupo social passa a ocupar um lugar central. É comum o adolescente se sentir confuso, instável, em conflito com o mundo e consigo. Por isso, o acolhimento emocional, o espaço de escuta e a validação dos sentimentos são essenciais. A psicologia nos ajuda a entender que esse processo, por mais caótico que pareça, é um movimento natural da construção da identidade. Agora é o momento do podcast onde eu trago um poema que eu escrevi, ou uma crônica, um texto que se relaciona com o episódio. E eu ressuscitei um poema que eu escrevi bem mais nova. Bom, nessa fase aí da adolescência. E olha, fiquei um pouco receosa de trazer ele aqui, colocar ele no mundo, mas eu acredito que vai muito de encontro com o que eu já falei aqui nesse episódio. Então, vou compartilhar com vocês um poema que eu escrevi que se chama Sobre o Íntimo. Tenho vontade de ser encontrada, tenho vontade de ser admirada, tenho vontade de ser respeitada, ser reconhecida, valorizada, considerada. Tenho vontade de ser amada, até por quem me ama. Necessito sentir que gostem de mim. Sinto sede de toque, carinho e afeto. Anseio ser querida, preferida, aplaudida. Persigo ser aceita, pertencer, prevalecer. Desejo ser desejada, até por quem me deseja. Almejo não sentir mais a carência, aspiro superar a inocência. Espero não sentir mais essa falta, quero curar a dor que ressalta. Sonho superar ser rejeitada pela única pessoa que precisava. Bom, acho que deu para entender por que esse poema tem muito a ver com o tema de hoje. Acho que era tudo que eu sentia ali na adolescência e dá para perceber como estava tudo meio confuso, meio misturado, meio perdido, né? E é assim que um adolescente se sente. Raramente, muito raramente, o adolescente tem certezas, né, sobre ele, sobre a vida. Então, é nesse sentido que ter uma rede de apoio, pessoas aí em volta, que não o obriguem a falar, não invadam a sua intimidade, mas que fiquem atentos aos sinais que mesmo inconsciente os adolescentes dão, porque raramente eles conseguem pedir ajuda, mas muitas vezes eles precisam dessa ajuda. Olha, crescer é um movimento de coragem. A adolescência não vem com mapa nem bússola, mas vem com pistas. Cada lágrima, cada dúvida, cada descoberta é parte de um processo necessário, o de se tornar quem se é. Se você está passando por essa fase ou conhece alguém que esteja, lembre-se, ninguém cresce sozinho. E a escuta pode ser o abraço mais importante. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem.
e mande sua experiência para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.